É Joel Dias do Amaral Filho. Eu tô vestindo uma blusa verde, uma camiseta também verde por baixo. Eu tô com o cabelo preto, tá cortado mais curto. Tô com a barba um pouquinho mais cheia no cavanhaque. Tô usando um óculos com armação preta. É, eu nasci ali perto da Dutra, no Unipo Brasileiro, no Hospital Unipo. Quando eu era pequeno, eu morava com meus pais lá no quintal da casa da minha avó, em São Miguel Paulista. Morei lá do meu nascimento até os 6 anos de idade. Aí meu pai e o irmão dele tiveram uma briga, teve uns problemas lá com a família, e aí meus pais decidiram se mudar para Guarulhos, que meu pai trabalhava na Norton, que é aqui perto, subindo a rua, e aí eu vim morar no Macedo, passei minha vida lá dos 6 anos de idade até os 26. Então, quando eu morava lá ainda no quintal, nos fundos da casa da minha avó, tinha um pouco mais de briga lá do meu pai com o irmão dele, mas eu não absorvia muito isso porque meus primos acabavam morando lá também, na casa da minha avó, então quando eu era pequeno, com muita gente junto. Então a gente, criança, estava sempre junto brincando, eu não entendia direito essa briga dos adultos. Eu fui ter noção disso só depois já de bem mais velho, que aí meu pai me explicou tudo o que tinha acontecido, por que que ele tinha se mudado, o que que tinha acontecido lá de verdade. Meu pai, ele trabalhava com venda de abrasivos, tem aquelas máquinas de corte para metal, para coisa, e ele vendia aqueles disquinhos que fica rodando, que corta metal, então ele ia para muita construção, muito lugar para fazer venda desses discos. E minha mãe, quando eu era pequena, ela trabalhava com administração, fez uma faculdade de administração, mas aí quando a gente veio morar aqui em Guarulhos, o que ela gastava para pagar alguém para poder ficar comigo, mais o tempo que ela perdia para trabalhar, que a empresa que ela trabalhava era muito longe, acabou não compensando muito para ela, e aí ela decidiu parar com o emprego e ficar só cuidando da casa mesmo. Eles não estavam preparados para ser pai. Acho que ninguém nunca está realmente preparado para ser pai, mas eles tiveram muitas falhas que acabaram jogando aí para cima de mim, muita coisa que deixou que aí eu tô tratando com a minha psicóloga, mas no geral são pessoas incríveis. Minha mãe é uma artista incrível, eu aprendi muito com ela, muito como enxergar a arte, como falar com as pessoas. E meu pai, ele é uma pessoa com um coração incrível. Eu aprendi com ele como tratar as pessoas, me preocupar, sabe? Ele é uma pessoa que tá sempre disposto a abrir a casa, abrir o coração, abrir o espaço de ajudar quem é próximo da gente do jeito que for. Então, me inspiro bastante neles. Minha mãe e a família dela, assim, minha avó, as irmãs da minha mãe são do interior da Bahia, são lá de uma cidade chamada Planaltino. E uma parte da família do meu pai é de lá também, aí ele ia lá visitar a família, ele encontrou ela, mas ele nasceu aqui em São Paulo, morou uma boa parte da vida no Pará, depois voltou para São Paulo de novo. Minha mãe fala que nas primeiras vezes que eu ia lá para a gente ia lá pra Bahia pra visitar minha avó na cidade dela lá no interior. Ela disse que às vezes eu sumia, teve uma vez até que ela ficou muito preocupada que eu tinha desaparecido, não sabia onde eu tava, não sabia onde eu tava, foi perguntar pelo bairro. Aí falaram: "Ó, não sei, mas passou uma criança sem camisa correndo, com os braços abertos, falando: Eu sou livre, eu sou livre." A Lara é o Macedo, é onde eu tenho mais lembranças, tipo, tem algumas lembranças de quando eu era pequeno, assim, eu ia pra Bahia uma vez a cada 2 anos ver a família, e quando eu tava em São Miguel eu era muito novo, não tenho tantas lembranças. Então, o que eu lembro da minha infância, os meus primeiros amigos que não eram da família, foi tudo no Macedo, foi lá no prédio que meus pais viveram a vida toda, quase minha vida toda. Eu estudei na mesma escola também que era no Macedo, ali que era o Albert Einstein, depois virou Torricelli. Então, casa pra mim realmente é aqui. Olha, na minha adolescência eu era o típico nerdzinho da escola, mas eu vivia dentro da minha escola, ia lá de manhã pra estudar.
E aí, todo dia de tarde eu fazia algum esporte. Então, na adolescência, jogava handball, era o time de handball, tentava jogar lá com o pessoal do futsal, fazia ginástica olímpica e comecei também, entrei numa companhia de dança que também ensaiava lá na escola. Então, tava todas as tardes eu tava ou fazendo algum esporte, alguma atividade física lá. O que mais tem na minha vida foram professores que me marcaram. Na escola, lembro de quase todos os meus professores, foram muito bons, mas que mais me marcaram assim, eu diria que foi o meu professor de história, o Marcão, que o jeito que ele contava, falava das aulas e até coisas da vida dele que ele acabava falando enquanto estava dando a aula, enquanto a gente estava conversando, acabava. Tem histórias da vida dele que eu sei até hoje. Já saí do colégio há um bom tempo e ainda lembro. E o outro foi meu professor de geografia, o Alexandre, que ele fazia com a gente no ensino médio, ele gostava de fazer. De pedir pra gente fazer teatros baseados em assuntos que a gente via na aula de geografia. Então, no primeiro ano do ensino médio, a gente fez um teatro falando sobre a corrida espacial. No segundo ano, a gente fez falando sobre as regiões do Brasil. Então, isso daí me marcou muito. Pensar em, tipo, no segundo ano do ensino médio, eu e os meus colegas, a gente escrevendo uma peça de teatro para falar sobre a Amazônia. Tipo, foi bem legal. No momento agora, eu sou programador, trabalho com programação, trabalho na consultoria de um banco. Tô morando aqui em Guarulhos, tinha passado um tempo fora, mas estou morando aqui de novo. Trabalho home office e tô tentando voltar. Nesse momento, o meu grande foco é voltar a me envolver com arte, que eu me envolvi bastante há muito tempo. Acabei que o meu caminho acabou dando uma afastada, coisas da vida, mas agora eu tô fazendo práticas, exercício, curso, tudo para tentar voltar a me inserir no mundo da arte, porque é uma coisa que é muito boa para mim, eu sinto falta. Durante um tempo eu tinha muito. Acabei tendo muito problema, juntou muita coisa na minha cabeça, eu não conseguia ter uma clareza mental para fazer as coisas. Agora já tá tudo mais tranquilo, minha vida deu uma acalmada e aí eu consigo ter esse espaço de novo na minha vida, que aí eu penso, putz, eu fazia umas coisas artísticas legais, quero poder ocupar esse espaço que eu tenho na cabeça de novo fazendo isso daí. Foi. Não vou. Assim, foi em boa parte por necessidade, porque trabalhar como freelance na área de arte é muito difícil ter um emprego CLT, tinha muito mais trabalhos de freelance. E eu tava morando sozinho com minha companheira na época e a gente tinha contas para pagar. Ela passou por alguns problemas de saúde, então às vezes eu tinha que segurar a barra sozinho e dependendo só de dinheiro dos freelancers, tinha meses que eu tinha crises de ansiedade terríveis, porque eu não sabia se eu ia conseguir pagar as contas ou não. E na escola eu sempre tinha sido muito bom com exatas, muito bom mesmo, sempre tive muita facilidade. Aí eu pensei, pô, o que que tem de exatas que dá pra eu fazer, eu gostava já de tecnologia, vi que o curso ia puxar um pouco mais para as exatas, aí eu falei, pô, vou tentar isso daí. Era uma área que tem bastante emprego, paga bem, então acabei indo nisso daí. É, Assim que eu saí do ensino médio, fui fazer uma faculdade de rádio e TV. Eu gostava muito de rádio na época, o YouTube estava começando a crescer, pensava, pô, dá para produzir alguma coisa para internet. E aí, dentro dessa faculdade, enquanto eu estava fazendo a faculdade, minha mãe começou a se envolver com alguns coletivos culturais também. E aí eu comecei a acompanhar ela para alguns eventos. Nesses eventos, um que ela foi, que eu acabei indo com ela e me tocou muito, foi no Noites Autorais, que acontecia aqui em Guarulhos, que o Wolf do Vale organizava. Era de segunda-feira, ele juntava os músicos da cidade e tal, num lugar para poderem tocar músicas autorais, porque músico, para trabalhar, geralmente acaba em barzinho, tem que tocar só a música dos outros, e os caras
compõem música, fazem coisa e não tinha muito lugar para ter essa troca, mostrar o que estavam produzindo. Aí eu fui lá, comecei a conhecer as pessoas, comecei a participar do Noites Autorais, comecei a escrever algumas poesias para ler lá também, porque não tenho talento para músico, mas pelo menos escrever não precisa de ritmo. É, E aí, indo nesse lugar, tava fazendo a faculdade de rádio e TV, tinha uma câmera que eu tinha comprado para poder gravar algumas coisas, fotografar na faculdade. E comecei a levar a câmera para esse evento e tirar foto dos artistas enquanto eles se apresentavam, fazer os registros do evento. De vez em quando também filmava alguma coisa, quando o pessoal pedia, ou quando era algum artista que eu gostava mais. Depois de um tempo, eu acabei ficando mais amigo do Wolf, porque eu estava sempre lá, eu chegava cedo, ajudava ele a organizar, ele acabou me pedindo para organizar algumas vezes o evento. E aí, participando disso, um dos artistas que eu conheci na época era o Vitor Kali, músico. E a gente ficava chateado porque tinha muitos artistas muito bons que iam lá e a gente não conseguia achar um registro deles, não tinha uma música disponibilizada em lugar nenhum, não tinha um vídeo, não tinha nada. Então eu queria ouvir as músicas desses meus amigos e a gente não tinha onde ouvir. Aí a gente conversou, eu tinha câmera, a gente foi atrás de como poderia gravar áudio, estava na faculdade, eu tinha conhecido alguns gravadores. Aí a gente conversou e pensou, pô, a gente podia fazer o registro desses nossos amigos. A gente tinha visto alguns canais que já estavam gravando alguns artistas independentes, até artista que tinha ido lá no Noites Autorais tinha vídeo gravado já nesses canais. Então a gente se juntou e decidiu criar um canal para poder gravar vídeo dos nossos amigos, para a gente poder ouvir a música dos nossos amigos, não só nas segundas-feiras que tinham noites autorais. Aí a gente criou esse canal chamado Peixe Barrigudo. é, E começamos assim, os primeiros vídeos eram uma câmera parada gravando os amigos com muito ruído de fundo, tudo meio estranho. Aí a gente começou a gravar e querer fazer algumas coisas diferentes. Aí começamos a mexer a câmera, começamos a gravar em lugares diferentes, dar uma cuidada melhor no áudio. E nisso a gente acabou passando 4, 5 anos. Acho que foram uns 4 anos que a gente gravava artistas e a cada semana a gente tinha vídeos de um artista diferente. Então a gente acabou gravando muita gente de Guarulhos, gravamos quase todos os nossos amigos, ainda faltaram alguns. Mas também tivemos a chance de gravar alguns artistas de outros lugares, de outros estados, de outros países. Chegamos a organizar alguns eventos culturais também. Fizemos show aqui na cidade com artista que hoje está aí viajando o Brasil, o mundo, que nem o JP, a Bia Ferreira, o Edgar, que fazem shows pelo mundo todo. A gente conseguiu gravar e fazer show deles aqui em Guarulhos por um preço bem acessível para o pessoal na época. Então foi bem legal ter esse contato, e foi aí que eu acabei me envolvendo com a arte, como estava gravando muita coisa, falando com muita gente, acabava indo em muito sarau também, escrevia bastante coisa, tinha alguns amigos em saraus, slams, é, acabou que o pessoal que foi organizar a Batalha de Poesias de Guarulhos, né, o Islã do Prego, minha mãe estava no grupo que começou a ter a ideia disso, então eles se encontraram algumas vezes na casa dos meus pais para organizar e eu ainda morava lá. E aí algumas pessoas acabaram tendo que sair da organização por problemas pessoais e minha mãe ia pedindo para eu ajudá-la a organizar. Acabou que eu fiquei durante uns 2 anos também sendo organizador do Islã do Prego, organizando as batalhas de poesia aqui em Guarulhos, ajudando o pessoal a ir lá para as batalhas em São Paulo, pro Islã SP. Acho que o principal foi isso. Também eu e minha mãe juntos também organizamos alguns saraus junto do Casa, ele tinha um estúdio de tatuagem, a gente fazia um sarau lá, o sarau alfinete. Então, acho que o meu envolvimento com a arte, com os artistas na cidade foi nisso daí. Então, foi durante esses anos. Aí, por alguns problemas, a gente acabou parando de gravar. O Islã do Prego foi repassado a organização para o pessoal mais novo, que hoje está fazendo coisas muito legais. O Peixe Barrigudo a gente acabou parando por decisões, sem briga, sem nada, mas foi uma decisão da gente parar. E
Foi isso. E aí, a parte difícil de dizer em qual área da arte que eu me identifico mais é porque eu gosto de estar gravando, eu gosto muito de fotografar, apesar de eu não ser muito bom dirigindo pessoas, eu gosto de fotografar espetáculo. Então, tá acontecendo alguma coisa, eu poder registrar o palco, poder registrar as luzes, isso eu sei que eu sou bom e que eu gosto muito, e também eu gosto de escrever. Então, sempre tô entre essas três coisas aí. Com o canal em si, pretendo, quero voltar. Tô conversando com o Vitor. Não sei se a gente vai conseguir voltar com o canal, e se voltar não vai ser do jeito que era. A gente vai fazer algumas mudanças para não ser tão pesado no nosso tempo como era, porque assim, ter 3 vídeos todas as semanas, cada semana com um artista diferente, demandava uma preparação, um planejamento, um tempo que consumia bastante. Então a gente quer voltar com algo mais leve, mas pretendemos voltar sim. E enquanto isso, eu quero também fazer outros projetos de gravação. Tenho conversado com um amigo aqui da cidade também, que é o Renato Pascoal. O Renatinho, ele se mudou para São Paulo, ele está trabalhando muito com vídeo com atores. Ele ficou um bom tempo trabalhando com o registro lá na oficina Usina Zona, com o Zé Celso. Então ele tá trabalhando as parte de gravação de monólogos, de cenas com muitos atores, e aí eu tô conversando com ele que também quero fazer algo parecido com isso, assim, ir um pouco mais para atores aqui na cidade, poder gravar cenas, monólogos e um pouco mais de poesias também, aí não necessariamente no canal Peixe, mas é uma coisa que eu quero produzir mesmo. Oportunidade de que jeito? Oportunidade de pessoas que fazem, de gente para gravar, tem muito. Oportunidade de incentivos não tem tanto. É uma coisa que, como eu falei, a ideia de voltar com outro formato é exatamente porque gravar, ter muito da minha vida jogada nisso hoje não teria como. Eu não consigo sustentar isso sem ter um retorno, porque, cara, fazer arte é muito bom, mas pagar as contas e não ter crise de ansiedade também é muito, muito bom. Então, tem oportunidade, tem muita gente legal, eu sei que tem muita gente que eu conheço que eu ainda quero gravar, e tem muita gente que eu ainda não tive a chance de conhecer que eu quero gravar. Então, tem a oportunidade nesse sentido. E aí, na oportunidade financeira, vou tentar construir aos poucos. Primeiro contato foi a escola. Minha escola tinha lá, todo ano tinha a noite da poesia, né, uma vez por ano. Então a gente era convidado a escrever algum texto, enviar, e os melhores eram convidados para ir lá, declamar, e aí ganhavam algum prêmio. Quando eu estava ali no segundo, terceiro ano do colegial, uma das minhas poesias foi uma das escolhidas lá da escola, participei, foi bem legal a sensação. Não ganhei por voto dos jurados, ou escolha popular, a galera tava comigo, mas os jurados não me escolheram. Mas teve essa faísquinha de ter escrito alguma coisa, ter visto que podia ser legal. E aí a minha mãe acabou indo participar de muitos saraus, muitos encontros. Às vezes eu ia com ela e acabei conhecendo as pessoas e me conectando com bastante gente. Então veio esse incentivo do pessoal ler às vezes as coisas que eu falo, que escrevi e falar, vai, escreve, pô, você escreve bem, vamos escrever mais, vamos participar. Eu tô querendo escrever alguma coisa mais longa pro ano que vem, querendo montar um projeto, talvez de um livro, talvez um livro cartoneira, que é um formato um pouco menor, mas eu consigo fazer. Tem algumas coisas já que eu escrevi, e tem a vontade de gravar mais com o pessoal de teatro, fazer mais cenas, fazer algumas sketches, ter um outro tipo de gravação assim, mais roteirizado também. Para cinema eu não tenho nada. Acho que hoje eu queria trabalhar. O que eu quero fazer são coisas um pouco mais curtas. Tenho ideia de tentar fazer um curso de improviso de teatral, porque eu quero conhecer a galera do improviso, eu quero fazer alguns projetos com improviso de teatro também. Então, acho que isso daí tá um pouco mais no meu horizonte do que pensar em cinema nesse momento. Eu vou falar algumas inspirações que hoje são pessoas que eu tô
eu admiro, assim, o que estão fazendo. Isso que, por sorte, eu pude conhecer pessoalmente. Então, são pessoas que tive essa sorte de cruzar, que é o Renatinho, o Renato Pascoal. Enquanto produtor de vídeo, editor, ele tá fazendo um trabalho muito, muito bom. Tô realmente me inspirando muito no que ele tá fazendo para um próximo projeto. O Edgar, nosso rapper, poeta, artista plástico, multiartista guarulhense, o cara faz de tudo e tipo, essa construção de linguagem dele, construção de uma carreira de não abrir mão da autenticidade dele, acho que me inspira bastante. O Arley Noah, que também artista incrível, uma pessoa que se reinventa demais, tanto na música, projetos de música cover, projetos de música autorais, agora como uma pessoa que participa de ballroom, tá, putz, eu não sei nem explicar, mas é uma pessoa que veio do teatro também, que tem essa teatralidade em tudo que faz, me inspira muito em buscar fazer mais coisas roteirizadas, que tenham um pouco mais de olhar, que não seja mais só um registro. é, um registro que busca ser mais neutro para deixar a pessoa. Eu quero que o registro tenha um pouco mais de autenticidade também. O teatro de improviso. Eu quero muito fazer improviso, fazer os jogos de improviso, eu acho muito legais. Eu tenho um livro em casa do Augusto Boal, que é Jogos para Atores e Não Atores, e aí tem muita coisa lá que eu pô, queria muito poder encontrar um pessoal que está disposto e poder brincar nessa coisa do teatro mesmo. E pintura, eu sou péssimo de pintura, mas eu acho tão bonito a aquarela. Queria muito conseguir fazer alguma coisa com aquarela. Poder usar os espaços aqui para poder começar esse retorno das gravações, essa coisa de gravar coisas diferentes, mais teatrais, mais roteirizadas. Eu quero ter um contato com gente daqui da cidade que tenha também, que esteja fazendo isso, que eu sei que tem muita gente do teatro, tem o pessoal lá na Escola Viva, tem o pessoal que faz coisas aqui no Adamastor, tem alguns projetos sociais, tem um amigo meu que ele está participando de um projeto também que está com um grupo grande de gente fazendo teatro, então eu quero aqui na cidade eu quero encontrar e tentar juntar essa galera para começar a fazer essas produções, porque eu sei que tem gente, eu sei que o pessoal tem qualidade, e aí eu quero só fazer esse encontro. Acho que essa é a minha perspectiva, poder juntar o pessoal que tá com vontade de fazer. Pô, conheçam a cidade, mas não a cidade fisicamente, tipo os bairros. Também conhecer os bairros, conhecer os lugares, e conhecer o São João, e conhecer o Fortaleza, e conhecer o Cabuçu, e conhecer a Vila Galvão, e conhecer o Macedo, e conhecer o Cocaia, e conhecer o Secap, conhecer os bairros, mas conhecer a cidade, de conhecer as pessoas que estão aqui. Tem muita gente muito boa querendo fazer coisas legais. Então acho que dá para encontrar de tudo, de tudo, de todo tipo de gente por aqui. Então acho que o recado é busquem conhecer o povo e a cidade. Tem duas coisas que eu quero fazer, ainda vou descobrir como, né? A ideia tá aí vivendo na minha cabeça e eu tô indo atrás de descobrir como. Eu quero montar um grupo de escrita. Eu sei que tem bastante gente que escreve, sei que tem bastante gente, sei que tem o Havana tem um projeto de clube de leitura, o Sesc está com alguns projetos de clube de leitura, mas eu queria montar um grupo de escrita. Então, eu queria juntar a galera da escrita num grupo que tivesse um encontro, de preferência que a gente se visse, que se não desse online e tal, mas preferia ver. E a galera, para fazer a arte, eu quero começar gravando. Então, eu vou, assim que eu configurar melhor a ideia de como vão ser essas cenas, como eu vou fazer essa gravação. Tem algumas pessoas que eu já conheço que estão fazendo teatro aqui na cidade, que conhecem grupos de teatro,
E aí vai ser através desse contato e de começar a gravar, fazer igual o pessoal faz em São Paulo, chama um, chama outro, faz collab, vamos, eu escrevo alguma coisa, você atua, ela atua, junta, beleza, tamo nós três. Aí no outro dia eu falo, pô, vocês dois não querem me ajudar a escrever uma coisa pra vocês dois fazerem, mas com mais uma pessoa? Vamos escrever mais um roteiro? Eu quero começar a ter essa troca de chamar a pessoa pra gravar comigo, ter mais um artista, e aí a gente depois ter a troca da escrita e montar uma comunidade assim que colabore entre si. Nesse ano eu tô só fazendo algumas coisas para voltar a ter mais familiaridade com a câmera, com gravação. Eu tô me preparando, me desenferrujando, que eu fiquei muito tempo sem mexer com nada, então tô me desenferrujando para poder voltar fazendo algo bem feito. Não quero, é, como a dica que eu tinha dado de fazer e aí aprende, eu já fiz bastante coisa. Eu não quero, eu quero lembrar do que eu já fiz para poder começar um pouco mais à frente, né? Não vou querer começar já lá do zero, porque eu já passei uma parte do caminho. Tenho um livro Cartoneira, que foi editado pela Vacartoneira, que é uma editora independente. Mas, assim, a Cartoneira acaba sendo uma edição com poucos volumes. Teve 50 volumes e já foram. É, mas estou com um projeto de escrever uma nova. Fui convidado para fazer uma nova Cartoneira e aí quero juntar. Tenho textos escritos, mas não estão estruturados. Quero ir atrás disso. Eu acho que é para voltar um pouco com o que falei, que me perguntaram se eu aprendi lições, se eu admiro meus pais, o que eu peguei com eles, e eu acho que a coisa que mais mudou é isso de olhar as pessoas com acreditando que elas estão fazendo algo bom que eu posso, tipo, se a gente olhar com carinho, a pessoa vai fazer algo. Então, olha com carinho para as pessoas que estão aqui, porque tem gente que vai fazer coisa boa, tem gente que não vai. Acontece. Tem pessoas que vão fazer coisas ruins, tem pessoas com quem a gente não vai se dar bem, mas se você olhar com carinho para a maioria das pessoas, a maioria delas vai querer fazer coisas legais também. Tem muita coisa que eu queria poder ter mudado, mas do jeito que foi eu ainda me orgulho. Acho que eu é aquilo, tenho um, um carinho com a minha história de fiz o que eu conseguia e dentro do que eu conseguia, pô, foram coisas legais que até hoje me trazem uma alegria, me trazem bons frutos. Então falar disso é bom. Não é algo que me machuca, é algo que me dá mais energia.